casa de Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou um documento revelador e altamente comprometedor. A proposta de um decreto para estabelecer o chamado Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. É revelador e comprometedor porque, na prática, essa medida absolutamente inconstitucional, se adotada, representaria um golpe com o objetivo de invalidar a vitória legítima de Lula sobre Bolsonaro nas urnas. A apreensão do documento foi revelada pela Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A Polícia Federal encontrou a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A Rede Globo teve acesso ao documento com exclusividade. O texto diz: decreta estado de defesa previsto nos artigos 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional, a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022. O primeiro artigo diz que o objetivo de garantir a preservação, o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine à sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. O quarto parágrafo prevê que a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral será conduzida pela Comissão de Regularidade Eleitoral, a ser constituída após a publicação deste decreto. Ainda segundo o documento, essa comissão seria formada por 17 integrantes, 8 do Ministério da Defesa. As outras cadeiras seriam ocupadas por integrantes do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. O documento ainda diz que, à exceção das autoridades constantes do inciso 1, cuja indicação caberá aos ministros da Defesa, as indicações dos membros dos órgãos e instituições que integrarão a Comissão de Regularidade Eleitoral deverão ser feitas em até 24 horas. Na terça, os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Torres foi afastado da chefia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no decreto de intervenção do presidente Lula. No domingo, dia dos ataques terroristas, ele estava nos Estados Unidos, de onde ainda não voltou. O ministro Moraes também determinou a prisão dele. Nas redes sociais, Anderson Torres disse que no cargo de ministro da Justiça nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. E continuou: havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça. O citado documento foi apanhado quando não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. O estado de defesa, previsto na minuta apreendida na casa do ex-ministro, é estabelecido pelo artigo 136 da Constituição Federal e diz que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que o documento é inconstitucional. A existência da minuta defendendo o estado de defesa pode ser considerada um ato preparatório para um golpe de Estado, porque previa a interferência indevida do Poder Executivo na Justiça Eleitoral. E dizem que, a ser verdade a explicação de Torres, ainda assim ele terá que explicar de quem partiu a ideia do documento.
O legislador penal, ele criminaliza a tentativa de abolição da democracia, assim como também, né, criminaliza a tentativa de deposição de um governo já legitimamente constituído. Segundo a legislação, né, brasileira, o crime ele é realizado não apenas quando um golpe de Estado é efetivamente, né, bem sucedido ou realizado. O legislador brasileiro criminaliza a mera tentativa de abolição da democracia, desde que haja uma grave ameaça associada a essa tentativa. E esse documento pode, eventualmente, ser considerado como a própria exteriorização ou uma materialização de uma grave ameaça ao funcionamento dos poderes instituídos. Este documento, ele pode e deve ser interpretado em conjunto com os demais elementos probatórios que já foram reunidos em outras investigações. O estado de defesa é um decreto que só pode ser assinado pelo presidente da República. Por isso, os juristas defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro também deve ser investigado.